discussão. Então, eu gostaria de saber quem quer fazer perguntas, questões. Será o caso de fazer uma tirada de Eu poderia fazer uma Pergunta. rápida? Tá, uma de cada um, tá. uma réplica. Tá, ok. Nós mudamos aqui democraticamente as regras. Vamos fazer assim, nós vamos fazer então, inicialmente, cada debatedor pode fazer uma pergunta para o outro debatedor. E depois nós vamos passar para o público, ok? Não ensinar, só vamos fazer. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Celso. Não, eu não vou aqui assumir a defesa do PT, porque eu acho que ele apontou pontos críticos graves do PT, que eu concordo também, são verdadeiros. Embora eu não acho assim, claro que é um partido que tem ambições hegemônicas, acho que é natural que os partidos tenham isso, né? É da natureza dos partidos terem essa ambição hegemônica, né? Quem não tem, tem de uma outra forma, né? Tem de uma outra forma, né? Mas assim, eu fico preocupado com o seguinte, é que parece, né, que o quadro formado é que o PT conseguiu discursivamente se colocar à esquerda e empurra discursivamente o PSDB à direita. Tá? Eu acho isso muito complicado. Eu vou levantar só um tema, tá? Que é um ponto que o Aécio bateu muito forte na campanha, que eu acho muito grave e que não faz parte do passado do PSDB, que é a redução da maioridade penal. Eu acho isso gravíssimo e até muito, para usar uma palavra do candidato, muito leviano a ser levantado numa campanha eleitoral, né? Porque numa campanha eleitoral, levantar temas assim como pena de morte, isso é uma coisa muito grave, né? Até pela fluidez do debate, pela superficialidade, como algumas vezes é feita, né? Eu fico pensando assim, que tipo de propósito está atrás disso? Né? Ou seja, está atrás desse propósito é realmente buscar o apoio daqueles setores que odeiam as classes populares, que odeiam os meninos de rua, né? Que encontram só nos meninos de rua criminalidade, não veem criminalidade em outras partes. Né? Então, acho que isso acho que é muito grave do ponto de vista político. Né? Realmente, eu acho que é uma proposta proto-fascista, no contexto da política brasileira, com o número de execuções de jovens negros que nós temos em nome da guerra às drogas, em nome de uma série de questões. Né? Então, assim, eu sei que na prática o PT não é muito diferente disso. Né? Eu não vou fazer uma defesa do PT. Porque nós até levamos uma cacetada da Polícia Federal, do governo federal, né? Quem estava no comando daquela operação aqui no dia 25 de março era o governo federal, né? Que, aliás, não poderia dar autonomia nem para o Banco Central e muito menos para a Polícia Federal. São dois órgãos que não devem ter autonomia. Eu sou contra. Então, assim, mas eu acho que é realmente uma discussão séria, né? Eu acho que a corrupção é um problema sério e que tem que ser combatido, mas eu não acho que ela faça parte de um projeto genético do PT. Não vejo isso. Né? Acho que os setores do PT naufragaram na corrupção, sim. Né? Mas, dizer que isso é algo parte desse projeto deles, eu acho assim muito sério. Né? O problema do governo tucano não foi só a necessidade de um forte ajuste fiscal no momento de uma crise grave. Foi fazer com que aquele programa de privatizações criasse uma dívida pública de quase 70% do PIB. Né? Pega o governo com 30% de dívida pública, larga com 70%, né? E ainda nesse meio tempo vende setores, entrega, né? Setores estratégicos do Estado. Né? Se
dá para ver uma diferença prática entre os partidos no campo do papel do Estado na sociedade? Eu acho que dá. Eu acho que isso é nítido. Então, a população do Nordeste, não é que a população do Nordeste vote em quem estiver no poder. A população do Nordeste vota em quem for favorável ao aumento da importância da esfera do Estado na sociedade. Eu acho que isso ficou demonstrado por parte dessas políticas públicas. Enquanto que o PSDB resolveu apostar suas fichas num outro campo. No campo da redução dos impostos, no campo daqueles setores que se incomodam com as empregadas domésticas, com essa coisa de garantia. Tem gente que se incomoda com cotas na universidade. Então, assim, existe um ambiente político bastante hostil. Eu não queria transformar esse debate numa luta de bandido e mocinho. Eu não acho que o PT seja mocinho. Muito longe disso. E acho que o PT comete erros gravíssimos, e muito sérios. Mas eu acho que as teses do PSDB, eu até tive um debate familiar, alguns irmãos meus diziam assim, mas tem que ter revezamento no poder. Eu, sim, mas é revezamento por algo novo, e não por algo antigo. Esse é o problema. Quer dizer, a ideia do revezamento é importante, mas as opções políticas no país é que são muito pobres no atual contexto. Mas eu queria levantar para o céu essa questão assim, como que ele vê a politização eleitoral. Claro, a politização de qualquer assunto é importante por si só, mas o uso eleitoral da diminuição da maioridade penal por parte do PSDB. Eu achei isso realmente uma intenção não só de flertar com o eleitorado mais conservador, mas foi uma aposta consciente, num jogo de fichas e uma opção realmente uma política que simulou o ódio nas eleições. Eu acho isso muito perigoso, com consequências difíceis de se avaliar ainda, porque realmente o processo eleitoral continua, não está encerrado. Já? Já? É a resposta. Tem que pinga-fogo. Pinga-fogo. Mas ele perguntou, tem que responder. Depois o Pisani pergunta, alguém responde, tu pergunta. A coordenadora manda. Tem pinga-fogo. Vou dar uma resposta mais transversal, talvez esclarecendo melhor as ideias. Já que a gente não tem tanto tempo de desenvolver. Não, eu acho que sim, a gente deve fugir da questão bandido mocinho. Agora, pegar um detalhe do programa do PSDB para transformar em fascista é fazer parte do grupo. Então, não é isso que eu acho. Então, eu volto a dizer, não é que são dois partidos iguais. Eles têm algumas diferenças, mas eles conduzem um projeto que é relativamente parecido do ponto de vista do que se entende hoje por política social no Brasil. E oscilam sobre qual é o modelo de política econômica que tem que ser acionado a depender da conjuntura. Eu acho que a gente deveria desarmar os espíritos. Não dizer que um é melhor que o outro. Eu estou tentando dizer o tempo todo que fundamentalmente eles estão basicamente no mesmo campo. E eu acho que nós não devemos, como intelectuais, nos comportarmos como simuladores. Veja, um lado, ele é ruim, sabe por quê? Porque ele não é suficientemente aquilo que ele deveria ser, é isso que a gente está entendendo. Ele não é bem de esquerda, se fosse, estava ótimo. E do outro lado é o quê? Ele é de direita. Então nós vamos continuar trabalhando com essa dicotomia do bem contra o mal. Nós vamos continuar trabalhando com esse uso das categorias direita e esquerda, nós vamos continuar fazendo política pura, ou a gente vai tentar se distanciar um pouco dos fenômenos e ver eles de forma mais equidistante. E aí, no fundo, vem uma outra ideia que eu esqueci, que é a seguinte: eu queria recorrer um pouco ao Luhmann, pelo menos a uma ideia específica dele, que é a seguinte: diz o Luhmann que um sistema político funciona com base num código. É sempre binário, governo e oposição. Então, acho que esse código está se institucionalizando no Brasil. Nós temos governo e oposição, disputando a condução de um projeto político com características realmente semelhantes. A gente não precisa pintar isso com essas cores todas, porque isso faz parte da retórica eleitoral. Passou o momento eleitoral.
vai continuar essa disputa política. Esse é o Brasil pós-eleições. Eu acho que está ficando mais claro essas duas posições. Um partido que muitas vezes tem que simular uma enorme diferença entre eles, né? Isso, sob certo aspecto, não existe, cara. Assim, essa é a minha leitura do quadro político. Eu vou ser um educado, Maria, só para fazer também a minha previsão. Tá? Vou terminar com a minha previsão. Eu acho que sim. Tá? Eu acho que tem duas variáveis que vão para retomar isso com você, tá? Que vão determinar. Eu vou fazer o que os cientistas políticos chamam de futurologia impressionística. Né? Quer dizer, exatamente. Né? Pegar a bola de cristal e chutar o que vai acontecer. Então amanhã pode mudar tudo. É o que a gente não deveria fazer. Mas eu acho que o desempenho da economia vai ser fundamental para o governo Dilma, obviamente, e para a estabilidade política desse governo. Tá? Eu acho que esse governo vai ficar entre a estagnação e a... Não sei se vai ficar a recessão. Agora, se o quadro econômico piorar e se o petrolão se desdobrar, eu acho que a oposição vai pedir o impeachment. Porque o PSDB dessa vez não vai ter. Ele acha que podia ter sangrado o Lula na eleição anterior, o Lula, né, depois do mensalão, foi lá e ganhou a eleição. Então acho que ficou esse trauma. As eleições, do ponto de vista da sua dinâmica eleitoral, foram muito violentas. Né? Então acho que nós vamos ter um quadro bastante conflitivo. E eu sei qual vai ser a reação do outro lado. Vai ser acusar essas forças de golpistas. Então acho que pode ser. E aí vai ser. E aí nós vamos ver o teste da democracia brasileira. Estou pintando, obviamente, o cenário mais catastrófico possível. Mas isso pode estar se desenhando no horizonte. Eu acho que a Dilma já está tentando se imunizar. Vamos para uma política ortodoxa para garantir as coisas aí, porque a nossa situação está ficando difícil. E outra coisa, reforma política escrita. Dentro desse cenário aí, a Dilma vai entrar, não vai ter reforma política. Outra coisa, tá? Não tem movimento social para chamar na rua e defender o governo. Então, os atores políticos, essa coisa de tentar chamar os movimentos para pressionar o parlamento, não tem essas forças políticas organizadas, não tem sindicatos tão fortes assim. Né? Então, eles não vão seguir essa estratégia, o PT nunca seguiu, nunca seguiu, isso não vai acontecer do meu ponto de vista, porque é puro realismo político da minha parte. Não vai, se eles vão seguir a via mediana, eles vão tentar agradar todo mundo. Vão tentar agradar a classe média. Eu acho isso ótimo para o Brasil, para a democracia. Eu acho que isso vai acontecer. Mas pode ser que a gente tenha uma briga feia aí. Desculpe, não vou falar mais. Não, pode falar, eu vou falar mesmo. Agora é o Pinzani. Eu também vou fazer uma pergunta ao Carlos. Mas eu acho interessante, eu concordo contigo, né? Não pode falar em bonzinho, mocinho, bandido, bem, mal. Para me desculpa, é um pouco o que emerge da tua fala, porque o PSDB vai pedir impeachment e os outros vão chamá-lo de golpista, ou seja, o PSDB está fazendo a coisa certa, pedindo impeachment, é justo, e que também acho que, do ponto de vista de uma democracia consolidada, é problemático, porque impeachment se pede para coisas sérias. Agora, tem estagnação no governo? Bom, então todos os governos europeus ou em outros então, sabe, essa coisa. Assim, o culpado agora, se o PT chama de golpista, eles são maus. Se o PSDB pede impeachment, eles são bonzinhos. Isso emerge. Ou quando tu falaste da autocrítica, né? Autocrítica petista, de Pinzani nas entrelinhas, bom, na realidade eu falei isso abertamente, sem ser membro do PT ou nada, né? Agora, eu gostaria também, ao contrário, ouvir um tucano admitir que houve e há corrupção no PSDB. Porque senão voltamos à mesma questão, os bons e os maus. Se de fato há mais semelhanças e mais pontos comuns, isso vale também em relação à corrupção. E acho também, e na questão que tu colocou, que o PT usaria